do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina, um prazer em conhecer vocês também, não é? Eu também sou professora de ciências, junto com a professora Lígia, tá? E hoje eu venho aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito importante, tá ok? Por isso que eu estou aqui. Mas antes de começar, vocês lembram dos combinados, não é? A professora Lígia sempre pede primeiro lavar as mãos. Já lavaram as mãos? Eu espero que sim, vocês já estão acostumados, né? E também para a aula de hoje, nós vamos precisar de materiais, né? Lápis, borracha, lápis de cor, ou giz de cera, o caderno, folhas de papel. Então, eu vou esperar um tempinho para que vocês façam isso. Lavem as mãos e peguem todos os materiais, ok? Vamos lá, gente? E aí, estão prontos? Tudo certinho? Já lavaram as mãos? Estão com os materiais aí? Então agora eu quero que vocês escrevam ali no caderno ou na folha de papel a data de hoje e a aula de ciências, tá ok? Eu vou aguardar mais um pouquinho para vocês escreverem, ok, gente? Vamos lá! Então, vamos começar a nossa aula de ciências. E o tema da aula de hoje é sobre saúde e meio ambiente. E nós vamos falar sobre os cuidados com os ambientes onde vivemos para manter a nossa saúde. Mas para começar isso, eu fui pesquisar, né? E encontrei um livro de um autor muito conhecido daqui de Curitiba, que é o Luca Richbiter. E o nome do livro que ele escreveu se chama Planetinha Tosse Tosse. Olha que bonitinho a capa desse livro. E também eu tenho ele aqui, olha só, eu tenho o livro aqui na minha mão e o autor, ele fez uma dedicatória para todos os estudantes. Olha que bonitinho que ele fez, ó. Para as crianças da rede municipal. Abraços do Luca. Olha que legal, gente. O autor deste livro, o Luca Richbiter, ele mandou uma dedicatória para vocês. Olha que bonitinho. Então, e eu vou contar para vocês agora essa historinha do Planetinha Tosse Tosse. Vamos escutar? Então, vamos lá. Era uma vez um planetinha e ninguém sabia o que ele tinha. Ele tossia feito louco e só não saía de órbita por muito pouco.
Os habitantes desse planetinha, cansados de tanto sacudir, chamaram um médico de planetas, que chegou fazendo 1000 caretas em um lindo foguetão. O doutor examinou o planetinha, olhou atrás das montanhas, mediu a temperatura dos vulcões, espiou entre as nuvens, examinou o fundo dos mares. Então ele respirou fundo e falou: é só diminuir a fumaça que isso logo, logo passa. Com muita árvore, arbusto e flor, esse planeta vai ficar um amor. E entrando em seu foguete, ele logo voltou com muitos e muitos pacotinhos. O que é isso? Perguntou um dos habitantes. É muita semente para um planetinha doente. Os habitantes ajudaram a plantar as sementes, enquanto o foguete espalhava outras. Logo cresceu um monte de árvores e o ar ficou mais puro. E o doutor disse: viram, quando eu falo, eu curo. E de fato, os habitantes perceberam que o seu planetinha não estava mais tossindo. Com um grande estardalhaço, o médico partiu em seu foguetão. No planetinha, que já não tossia mais, um dos habitantes, respirando bem fundo e olhando para algumas árvores, falou: mas que ideia de gênio! O doutor nos deu mais oxigênio. E todos, inclusive o planeta, respiraram fundo lá naquele outro mundo e viveram felizes e sem tossir para sempre. Gostaram da história? Gente, olha que bacana, não é? Esse livro e também o ilustrador, né? Que eu esqueci de dizer, que foi feito pelo Lacqua. Então, olha só, né? Você também já ficou com tosse, não é? E sabe quando a gente fica doente? Isso acontece mesmo, né? Essa historinha conta um pouco, né, uma ficção do planeta que está doente, que está precisando de mais árvores, não é? Então, gente, que tal nós cultivarmos mais plantas para ajudar o nosso planeta? Então, agora nós vamos fazer um experimento, tá? Observem como nós vamos fazer. Então, para esse experimento, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Observem ali: toalhas de papel, 3 potes de plástico, saquinhos de chás usados e sementes pequenas de flor. E água também, é claro, tá? Então, observem aqui como que nós vamos fazer, olha só. Então, vamos pegar 3 toalhas de papel. 1, 2, 3. Aí vocês vão dobrar as 3 toalhas e colocar nos 3 potinhos, tá? Observem aqui. Ajeitem direitinho. Olha só como ficou, tá? Vamos fazer também com a outra, tá? Se você quiser, você pode fazer com um só ou 2, quantos potinhos você tiver ali em casa, tá? Eu vou fazer 3 aqui para a gente ter, né, uma porcentagem de acerto, né? Vamos ver se vai germinar as sementes, tá? Quanto mais você fizer, mais plantas você vai ter, não é verdade? Assim como a historinha lá do Luca que a gente leu agora, tá certo? Aí, olha só, os 3 potinhos, né? Com as toalhas de papel. Agora, vocês molhem um pouquinho cada uma delas, olha só. Um pouco, que vocês sabem que a toalha vai absorver a água, não é? Ó, um pouquinho só de água, tá? Para que, se ficar demais, tá? Olha lá, ó. Tá? Não, né, que não sobre água, tá bom?
Se sobrar água, né, você escorre um pouquinho, mas ó, é só um pouquinho para umedecer as toalhas. Aí você vai colocar em cada uma delas esses saquinhos de chá usados, tá? Vocês aproveitem ali os chás que vocês fazem em casa e guardem os saquinhos e coloquem ali, ó, bem no centro do seu experimento, da toalha de papel, tá? Em cada uma delas, tá vendo ali? Então, vocês coloquem, olha só, no centro, olha lá, 3 saquinhos de chás, tá certo? Até aí, tudo bem, gente? Tá? Aí, agora, tudo acertadinho, né? Vocês vão pegar uma colherzinha, tá? Ou com a própria mão mesmo, e fazer um rasgo, um corte no saquinho para abrir, né? Então, vamos lá, ó, é bem molinho, né? Porque ele já tá úmido. Vê se vocês conseguem enxergar. Vamos fazer um corte no saquinho de chás, tá? Para que fique exposto o conteúdo dele, tá? Mas não espalhe, só é um cortezinho pequeno, tá? Olhem aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha lá, estão vendo? Isso, ó, beleza. Agora vocês escolham as sementes de flores que você quiser, tá? Eu, por exemplo, ó, eu trouxe aqui sementes de margarida e sementes de boca de leão, tá? Que são flores que eu gosto. Mas vocês podem usar outras sementes, tá? E aí, vocês peguem, eu já deixei aberto aqui os saquinhos, tá? E agora vou colocar um pouquinho na colher. Deixa eu rasgar aqui para ficar melhor, não é? Olha só. Então, abri o saquinho e com a colher, né, com a colherzinha, eu vou tirar um pouquinho das sementes. Pegue ali umas 10 mais ou menos, olha só. Estão percebendo ali? E coloquem dentro do rasgo que você fez, olha, né? Ó, estão vendo? Tá? Coloquem ali as sementes. E assim, ó, aqui eu coloquei margarida. Agora, nesse aqui eu vou colocar a boca de leão, né? As sementes, gente, são bem pequenininhas, tá? Já deixei meio aberto aqui. Aqui ainda até sobrou um pouquinho da semente de margarida, né? Mas não tem problema. Olha aqui essa semente, como ela é bem pequenininha. As sementes de boca de leão. Olha só, bem pequenininhas, não é? Então, eu vou colocar agora aqui um pouquinho nesse, né? E outro pouquinho aqui nesse. Vou fazer 2 de boca de leão. Olha que bacana. E agora, a gente vai colocar os 3 num lugar onde fique iluminado, tá? Vamos guardar todo o material também, né? Não pode deixar jogado o material, né? Guarda. Se vocês quiserem fazer várias, vocês vão ter vários potinhos de flores, olha só. Olha que bonitinho que ficou, não é? Se vocês quiserem também utilizar sementes de alface, legumes, vejam como que vai acontecer. Isso é bem joia. E deixe os potinhos, então, num lugar iluminado, tá certo? E aí, na próxima aula, a gente vai ver o resultado, tá certo? Então, vocês gostaram do experimento? Ficaram curiosos de saber o resultado já? Então, olha só, eu quero que vocês registrem tudo em seu caderno, tá? É bom a gente pensar, né? Quantos dias você acha que serão necessários para que as sementes germinem e as plantas cresçam? O que vocês acham? Quantos dias? Será que na próxima aula já tem ali as sementinhas germinando? Nossa, eu tô super curiosa de ver, não é? E também, gente, olha só,
depois que germinar, que vocês veem que começam a sair os brotinhos, daí nós vamos esperar uns dias, não é? E vamos colocar num vasinho ou no jardim, na terra, tá? Então ali é só para observar o tempo que as sementes irão germinar, tá certo? E depois eu quero uma outra coisa ali que vocês anotem. Façam desenhos ou quem já souber, né, escrever algumas palavras, algumas frases, vocês já podem registrar as mudanças que vocês vão observando nos saquinhos de chás, tá certo? Então, eu vou dar 1 minuto para vocês anotarem essa tarefa de registro, tá certo? Então, continuando a nossa aula, gente, hoje nós também vamos falar dos cuidados com os ambientes, né? Lembram que o nosso tema é esse, não é? O Planetinha Tosse Tosse trouxe uma ideia, né, da gente plantar mais árvores para ajudar o planeta Terra. Mas e o nosso ambiente? Como é que está, né? O ambiente onde vivemos. Então, o tema dessa aula agora é cuidando dos ambientes. Vamos lá, ó. Quando o ser humano ocupa um ambiente, ele corta árvores, cultiva o solo, derruba montanhas e constrói pontes, estradas, ruas, calçadas, casas, edifícios, não é? Assim, com o passar do tempo, ele transforma a natureza, modifica os espaços. A cidade onde moramos, por exemplo, é um ambiente transformado. Não é isso, gente? Não é que o ser humano é mau, não é essa a história, né? É que nós construímos as cidades, não é? Veja aqui um exemplo, olha essa imagem. Na cidade é que nós construímos as nossas casas, é onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, onde nós passeamos, e encontramos quase tudo do que nós precisamos aqui na cidade. É um ambiente transformado. E o ser humano, ele é diferente dos outros animais. Por quê, né? Pois ele usa o conhecimento para construir tecnologias para se adaptar ao ambiente. Nós modificamos o ambiente. Tudo bem? Vocês entenderam isso? O ser humano, ele é capaz de transformar os ambientes para suas necessidades, tá? Mas quando o ser humano transforma os ambientes, às vezes, nem sempre, tá? Mas às vezes ele pode provocar estragos no ambiente também.
tá? É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês um pouquinho, sobre esses estragos que o ser humano faz no ambiente. Vejam esses exemplos aqui, olha só. Poluição dos rios. Estão vendo essa imagem ali de um rio cheio de lixo, poluído? Vocês já viram imagens como essa? Um outro estrago também que o ser humano faz é fazer desmatamentos, cortar as árvores. Olha essas imagens. E com isso, a diminuição das áreas verdes. Então, se o ser humano corta as árvores, diminui a quantidade, né, de áreas verdes que tem na cidade, tá? Veja esse outro estrago aqui que muitas vezes a gente pode observar. Produção exagerada de lixo. Vocês já viram imagens como essas ali na sua cidade? Então, é triste, não é verdade? Em razão desses estragos, né, devido a esses estragos que o ser humano provoca, nós podemos encontrar nas cidades muitos animais que são indesejáveis, né? E que as pessoas não gostam muito de alguns animais, tá? Não é que eles sejam maus, mas é devido a esse desequilíbrio, acaba aumentando o número de animais indesejados. Por exemplo, olha essa imagem ali. Baratas. Vocês já viram baratas? Olha só. As baratas, elas vivem onde existe muito lixo e esgoto. Durante a noite, elas são animais noturnos, elas gostam de aparecer à noite, né? Então, elas passam pelo lixo e depois elas passam pelos alimentos que deixamos descobertos. Por isso que a higiene do nosso ambiente é super importante. Deixar os alimentos sempre cobertos e guardados, não é? E se acontece isso das baratas passarem sobre os nossos alimentos, elas contaminam com vírus e bactérias e transmitem doenças para nós, tá? Então, esse é um prejuízo daqueles estragos que o ser humano faz no ambiente. Olhe só outro exemplo, olha esse exemplo. Os ratos. Os ratos, eles infestam as cidades, principalmente quando existe muito lixo acumulado. Olha essa imagem ali, né? Olha só, eles vivem principalmente perto de onde tem muito lixo e esgoto. E além disso, olha essa outra imagem. Os ratos, vocês sabem, já ouviram falar que na urina do rato podem ter bactérias, principalmente uma bactéria que é causadora de uma doença chamada leptospirose. Já ouviram falar dessa doença? É uma doença grave que é transmitida pela urina do rato, tá? É uma bactéria que está na urina do rato, tá certo? Então, tem que ter muito cuidado com o nosso ambiente. Tem mais imagens aqui, vocês querem ver? Olha só. O lixo também que nós deixamos, às vezes, jogado na rua, além de provocar mau cheiro, não é? Que é desagradável, também atrai moscas. As moscas também podem propagar doenças. Olhem só, as moscas, elas carregam nas patinhas e nas asas vírus e bactérias que podem transmitir doenças e também contaminar os alimentos. Pensam, as moscas, elas pousam em cima do lixo, onde tem material apodrecido, e depois pousam em cima dos nossos alimentos e contamina os nossos alimentos. Além disso, tem algumas moscas que ocasionam feridas na pele, tá? Então, gente, vocês estão vendo como que o ambiente transformado, muitas vezes, pode provocar estragos no ambiente e na saúde do ser humano. Também eu quero falar agora de um outro ser vivo que pode transmitir doença. Vocês já ouviram falar, olha só, no mosquito,
principalmente o Aedes aegypti. Então, o ambiente poluído também pode ser a causa do aparecimento desses mosquitos, principalmente do Aedes aegypti, tá? Vou falar um pouquinho desse mosquito, o Aedes aegypti. É um nome diferente, né? É o nome científico desse mosquito. Vou contar um pouquinho a história dele, tá? Bom, esse mosquito, o Aedes aegypti, que é o nome científico, na verdade, ele é um mosquito que existe na natureza, tá? E eles se alimentam principalmente da seiva de plantas, tá? Olha aí a imagem que eu tô mostrando. Somente as fêmeas é que picam os seres humanos e também outros animais, tá, gente? Não é só o ser humano. A fêmea do mosquito Aedes aegypti, elas precisam do sangue para maturação dos seus ovos, tá? Então, por isso que somente as fêmeas é que sugam o sangue do ser humano e também de outros animais na natureza, tá? Vamos lá, então. Só que o mosquito Aedes, olha só como ele é, para vocês distinguirem. É claro que ele é muito pequenininho. Ele parece um pernilongo desses que a gente já viu, não é? Só que ele tem uma cor escura e ele tem manchas brancas no corpo e nas patas. Observem ali para vocês verem bem de pertinho como é o corpo desse mosquito Aedes aegypti. Estão observando ali, gente? Então, olha só como ele é, não é? E também, gente, vamos lá, ó. Esse mosquito, o Aedes aegypti, ele pode transmitir doenças para nós seres humanos. Vocês já ouviram falar da dengue, da zika, do chikungunya, da febre amarela. Já ouviram falar dessas doenças? Então, essas doenças são transmitidas pela picada do mosquito fêmea da espécie Aedes aegypti. Entenderam isso? Não é o mosquito o causador, ele é o transmissor. Como que isso acontece? Olha lá. Quando uma fêmea do mosquito pica uma pessoa que tem dengue, por exemplo, tá? Ela adquire o vírus, né? A fêmea do mosquito adquire o vírus da dengue. E depois de alguns dias, ao picar uma outra pessoa, a fêmea do mosquito transmite o vírus da dengue para essa outra pessoa. Vocês entenderam como se dá a transmissão? O mosquito pica uma pessoa doente e adquire o vírus. E depois, quando pica uma outra pessoa sadia, ela passa o vírus dessa pessoa doente para outra pessoa sadia. Vocês entenderam? Então, a gente fica pensando, ah, meu Deus, e agora? Como que eu devo evitar essas doenças, não é? Então, para evitar essas doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti, vamos pensar um pouquinho, né? Ainda não existe vacina, tá certo? Ainda não. Vocês veem como é importante a ciência? A ciência está buscando vacina contra a dengue, contra a zika, chikungunya, contra o Covid-19, não é? Nós precisamos ali apoiar os cientistas para produzir as vacinas, mas ainda não existe, tá? Tem cura? Claro que tem cura, tem tratamento, tá certo? Mas a melhor forma de prevenção da dengue, gente, é evitar o mosquito, então, o Aedes aegypti, tá? Mas como que a gente vai eliminar o mosquito? Eliminando onde ele se cria. Onde que ele se cria? Os criadouros do mosquito Aedes aegypti. Aonde que eles estão, não é? Então, olha só. Os criadouros do mosquito Aedes aegypti estão na água, tá? E é ali que a fêmea vai colocar os seus ovos, tá? E daí vamos assistir a um vídeo agora para vocês verem como que o mosquito se reproduz na água, tá? Vamos ver como que é o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti.
Vamos assistir então ao vídeo? E aí, vocês viram que bacana, não é, gente? Que é a natureza, não é? A fêmea coloca os ovos na beiradinha lá dos vasos, ou se for na natureza, coloca ali nas folhas, né? Daí, dos ovos saem as larvas que vão para a água. Então, vocês veem a importância, né, da questão da água. E depois formam as pupas, que é como se fosse o casulinho da borboleta, né? Mas só que é do mosquito. E depois daquele casulo, das pupinhas, é que saem os mosquitos, tá? Viram isso aí? Entenderam? Então, olha só, nós precisamos evitar coisas que acumulem água, tá? Então, olha só, vou dar algumas dicas de como evitar a dengue. Então, manter poços, filtros, latões e caixas d'água bem tampados, os pneus sempre secos ou cobertos, as embalagens descartáveis devem ser jogadas no lixo coberto, né? Também eliminar aqueles pratos que tem nos vasos ou colocando areia neles, areia grossa, não é? Também baldes, garrafas sempre viradas, né, com a boca para baixo. E também evitar algumas plantas que acumulam águas, né? Como, por exemplo, as bromélias, não é verdade? Isso é super importante. Esse material, gente, é divulgado pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem promovido muitas campanhas contra dengue, chikungunya, zika, olha ali aquela imagem, né? E também uma outra que chama assim, e você já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família, né? E daí eu pergunto, e você já combateu o mosquito hoje? A mudança começa por você, por mim também, né? Não podemos deixar a água parada, mas também não podemos ficar parados, não é verdade? Então, olha só, eu vou mostrar agora um outro vídeo que se chama 10 minutos contra a dengue, para vocês verem que em 10 minutos nós podemos combater aí os mosquitos que são transmissores de doenças. Vamos assistir ao vídeo? Esta é a casa da família do seu Antônio, da dona Luísa, da Carol, do Léo e da vovó Júlia. Eles estão sempre atentos aos cuidados da casa e sabem que para acabar com a dengue precisamos trabalhar juntos. Eles sabem também que dedicando apenas 10 minutos toda semana podemos vencer o mosquito. Manter as caixas d'água tampadas e vedadas afasta o mosquito da sua casa. Avise os vizinhos e amigos. O sucesso desta iniciativa depende de todos. Não deixe também folhas e galhos de árvore nas calhas. Eles podem reter água e dar abrigo às larvas do mosquito da dengue. Com cuidados simples e rotineiros, podemos vencer a dengue. Limpe semanalmente as bandejas da geladeira. Não se esqueça também de verificar as bandejas do ar-condicionado. Elas devem ficar sempre limpas e secas. Coloque areia nos pratinhos das plantas.
Isso evita que as larvas do mosquito se reproduzam. Plantas como bromélias e babosas podem virar moradia para o mosquito. Não deixe que elas acumulem água. Todos devem estar atentos. Não deixe o mosquito rodar por aí. Pneus devem ser guardados secos e cobertos. Cobrir o ralo com uma tela impede que ele se transforme em criadouro para o mosquito. Você não vai perder nada fazendo isso, mas o mosquito vai perder o lugar na sua casa. Piscinas bem tratadas não oferecem risco de dengue. Lembre-se de verificar semanalmente os vasos sanitários que têm pouco uso. Mantenha-os limpos e sempre com as tampas fechadas. Mantenha os baldes sem água acumulada e com a boca sempre virada para baixo. Mantenha poços, barris e galões com água sempre vedados. Mantenha lonas sempre esticadas e secas. Não deixe que elas acumulem água. Em apenas 10 minutos, a família tomou os cuidados necessários para que o mosquito da dengue não apareça. Não deixe que a dengue faça parte da sua vida. Toda a vizinhança deve estar atenta, e isso não toma muito tempo. Então, eu vou propor agora para vocês a construção de um vaso anti-dengue. É assim que é chamado, né? De um vasinho que ajuda a não propagar o mosquito, tá? Então, para isso, nós vamos precisar dos seguintes materiais, tá? Uma garrafa PET, uma muda de uma planta, pode ser citronela, alecrim, que seja cheirosa, né? 3 pedaços de barbante, de 30 centímetros, mais ou menos, e terra, não é? Que também nós vamos precisar de terra. Então, nós vamos fazer assim, tá? Isso, gente, uma coisa que eu esqueci de falar. Sempre com a ajuda de uma pessoa da sua família, uma pessoa adulta para te ajudar, tá? Então, olha só, a pessoa adulta vai ter que cortar essa garrafa PET, tá? Olha só, então corta a garrafa, assim, né? Daí, vocês vão fazer o seguinte, com os 3 pedaços de barbante, vocês vão fazer uma trancinha. Vocês sabem fazer trancinha, né? Então, vamos fazer um trançado aqui para ficar mais ou menos assim, olha. Deixa eu mostrar já pronto aqui para vocês. Ó, 3 fios de barbante que vocês trancem, né? E aí vocês peçam também para um adulto fazer um furo na tampa da garrafa, estão vendo? E aí vocês passem o barbante pela tampa da garrafa. Estão vendo aí, gente, como que é? Aí vocês tampem, passem essa trança aqui, fechem bem a tampa, tá? E vocês vão colocar água, né? Água. E vocês vão segurar esse barbante e colocar aqui uma mudinha. No caso aqui, eu comprei uma mudinha de alecrim, olha só. Então, vamos colocar aqui, né, com cuidado, uma mudinha de alecrim, tá certo? Olha lá, acho que ficou muito grande. Mas a gente coloca ali, olha só. Tira o excesso de terra, não é? Vamos tirar um pouquinho do excesso. Dá um pouquinho de sujeira, não é? Mas, olha só, né? Como que tá ficando ali, né? Dá uma arrumadinha, não vai fazer muita sujeira, não é? E o barbante ficou pra cima. Viram ali, mais ou menos, como é que ficou? Então, o barbante ficou no meio da terra e lá embaixo, olha só o que é importante, né? Coloque o barbante e nesse copinho aqui, nós vamos colocar uma quantidade de água, né? Onde o barbante vai ficar molhado. Olha só. E você fecha bem fechadinho, não é? Olha só como ficou. Um vasinho ali com uma mudinha de alecrim. E o barbante ficou ali no meio da terra, não é?
Então, olha esse outro aqui que eu já trouxe pronto também. Então tá ali, ó, vou abrir para vocês, ó. Aqui o barbante, né? E a água ali dentro. Como que acontece? Por que é anti-dengue, não é? Porque o barbante, ele vai fazer com que a água suba até a terra, não vai precisar ficar aguando mais, não é? E tá tampadinho e não, o ambiente não vai ficar aberto, né, para os mosquitos vir ali e colocar os ovos, e aí, né, a gente tá evitando que ali mais mosquitos, né, da dengue se proliferem. Não é bacana? Olha só, essa daqui é uma mudinha de citronela e aqui é uma mudinha de alecrim, que são plantas, né, que exalam um cheiro forte que também ajuda a expelir o mosquito transmissor da dengue, do Aedes aegypti, né? Não é uma boa ideia essa, gente, de fazer vasinhos anti-dengue? Olha que ideia legal, né? Então, façam ali na sua casa com a ajuda de uma pessoa adulta, tá certo? E aí, gostaram do experimento? Bem bacana, experimentem fazer ali na sua casa com sua família. Gente, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela elencou, né, trouxe pra gente 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Quer dizer, são 17 coisas importantes para a gente pensar até 2030. Vocês já pensaram? E tem o objetivo número 3, tá? São 17 objetivos. Mas o objetivo número 3, vejam ali, ó, fala sobre saúde e bem-estar, tá? Esse objetivo, ele pede para as pessoas ajudarem a promover o bem-estar, né, para todos terem saúde, todas as pessoas de todas as idades, de todo mundo, precisamos ter mais saúde, tá? E também a ONU, não é, a Organização das Nações Unidas, fez vários vídeos para explicar esses objetivos, tá? E tenho aqui, vou passar um vídeo agora para vocês, que se chama Saúde e Bem-Estar, né? Mostrando como que as crianças podem fazer para ajudar a promover mais saúde e bem-estar para todos. Vamos assistir a esse vídeo? Até 2030, temos que acabar com muitas doenças e epidemias. Precisamos reforçar a prevenção e o tratamento de doenças transmissíveis. Temos que compartilhar informações para reduzir os riscos de contaminação. A zika, a dengue, a chikungunya, a malária e a febre amarela podem ser combatidas com a nossa ajuda. Ações simples podem prevenir doenças graves. Água parada não pode, porque é aí que os mosquitos se reproduzem, podendo causar muitas doenças. O saneamento básico também é muito importante, mas além dele, temos que nos proteger com vacinas, repelente, telas mosquiteiras, cuidando do lixo, tampando as caixas d'água e tendo todo o cuidado com os pneus ou recipientes que acumulam água da chuva, por exemplo. Tarefas simples no nosso cotidiano vão salvar muitas vidas. Temos que cuidar da nossa casa, nossa escola e nossa comunidade. Com informação e educação, sairemos saudáveis dessa missão. Vamos refletir. O que é saneamento básico? Como ele é na sua comunidade e quais efeitos pode ter na saúde das pessoas? O que podemos fazer para acabar com as epidemias na nossa região? E aí, gostaram do vídeo? Viram como é importante todos participarem? Vocês também podem fazer alguma coisa aí na sua casa, tá certo? Gente, o nosso tempo acabou, tá? Você gostou dessa aula? Hoje nós aprendemos sobre problemas ambientais e também sobre a dengue e as formas de prevenção. Quero que você e sua família façam ali alguma coisa para prevenir
a dengue, tá certo? Um abraço a todos. Tchau, gente!